Então a gente fala que no giro da roda da fortuna um golpe de sorte é lançado sobre nossa vida, mas ele pode aparentar negativo ou positivo, depende de onde a gente está no caminho. Mas seja lá como for, um giro da roda de fortuna, ou quando ela aparece na nossa leitura, é sinal de que a gente está novamente se encaminhando para o próprio destino. Olá, muito bem-vindo, eu sou a Sara e nesse canal eu converso com vocês sobre tarô, oráculos, autoconhecimento e todo esse campo sutil e simbólico que nos traz informações muito importantes como ajuda de guiança para o nosso caminho. Bom, na mitologia, nesse trabalho, as moiras ou parcas eram as mulheres que teciam o destino de todo indivíduo aqui na Terra. E nessa lâmina, elas estão olhando para uma roda com 8 aros e um eixo principal, e elas estão segurando um fio. É como a representação do fio da nossa vida, né? Da existência de quando chegamos aqui até a hora que partimos. Então, uma constrói esse fio, que seria como a história que viveríamos aqui, a experiência. A outra está medindo, como quem calcula o tempo dessa experiência, e a outra tem uma tesoura na mão. E é aquela a quem todos os deuses, inclusive, temem. Ela é determinar a hora da saída, né? Então, a representação de uma programação básica, fundamental, pré-estabelecida antes de uma encarnação. Bom, aqui a gente não vai entrar, claro, em setores, né, do que a gente acredita ou não sobre isso. É simplesmente a releitura aqui da história do mito, para que a gente tenha essa referência também de como se via essas histórias no passado, né? Como se pensava uma vida aqui no passado. E aqui o que conta é que, inclusive, os deuses, né, tinham medo delas, porque elas faziam essa definição. Então, elas eram antes. Na carta também a gente encontra elas numa caverna escura, como representando o início, né? É uma progênese. Antes de tudo ser criado, elas já estavam nesse movimento de tecelagem, né? Para alguns povos, a avó-aranha também. Tecendo essas linhas, as conexões e as lições necessárias, né, do indivíduo. O caminhante, Dionísio, ele entende a impotência diante daquilo que já está escrito. E também não vou entrar no mérito, né, de livre-arbítrio, não livre-arbítrio. O que a informação do mito traz para nós de conhecimento é que boa parte não há controle mesmo. Imagine você numa preparação prévia, né? Existem cláusulas, coisas que precisarão acontecer e que a gente já está organizado, né? Então, e aí cai no esquecimento, sim, né? Que a gente tem a sacerdotisa Perséfone, lembra lá atrás das primeiras cartas, que guarda o padrão de uma vida no espaço inconsciente, né, que contém os segredos, a gente fala, né? A sacerdotisa é a que preserva os segredos, porque esses padrões parece que até hereditários, né? Se a gente fosse olhar uma linha de tempo agora, assim, uma memória ancestral, né? Sistêmica, inclusive, que ela fica ali no lugar onde não temos total acesso, né? E que a roda da fortuna apresenta um giro, um evento, uma situação, uma mudança de caminho brusca, para bem ou para não, a gente que acaba julgando, né? Mas é como um realinhamento para aquilo que já foi pré-estabelecido. Então, enquanto a sacerdotisa, ela preserva o padrão, as moiras fazem a correção com os eventos, os golpes de sorte da vida, né? As mudanças bruscas, assim, de direção. E imagine você, assim, se você estivesse, né, dando uma orientação, você tá vendo o caminho, né? Você tá aqui comigo fazendo a jornada, entendendo as lições, a força dos arcanos. Então você daria um conselho pro louco, né? Pro Dionísio, que ainda está amadurecendo, ele tá ainda no caminho dele, né? Então você diria para ele, é uma mudança brusca de direção, vai te jogar pro seu íntimo, para que você redesenhe o seu caminho,
conferir se você não está indo, se desviando muito do próprio plano, né? Diríamos isso para ele. E da mesma forma, o que será que diríamos para nós mesmos quando algo de repente acontece, né? Porque é um redirecionamento, né? Já teríamos dito para o jovem Dionísio, calma, é um redirecionamento. E aqui a gente acha engraçado também, né? Porque é bem fácil falar para os outros, né? Mas eu fico aqui lembrando dos momentos em que a roda girou aqui e jogou lá para não sei onde, né? Às vezes te joga para fora de um trabalho, de um relacionamento, de uma casa, de um lugar, enfim, né? De uma condição de saúde. E imediatamente a gente fala, nossa, mas por que isso está acontecendo? Bom, agora você já sabe, mais ou menos. Ou você pode ter essa orientação como um alento, né? Sobre aquilo que não tem jeito, não temos controle. E num dado momento, o caminho precisa dar uma chacoalhada, né? E aqui a gente já aproveita outra informação desse desenho. No eixo, o giro é mais leve. Então, quando eu estou mais tranquila, mais centrada, no meio de um movimento brusco da roda, está acontecendo alguma coisa na minha vida, se eu me retiro, pelo menos alguns minutos, por alguns momentos, e me acalmo, eu consigo ver esse mundo em torno girando, as coisas todas acontecendo. E mesmo que eu esteja precisando tomar atitudes, resolver coisas às pressas, há a possibilidade de ver onde, agarrando para que nada mude, né, que seriam as bordas da roda, o arco da roda, não, eu consigo ver alguma coisa no centro, dando um passo para o lado, como a gente fala, né, ir para um momento de meditação, pedir apoio com um terapeuta, com um profissional, e ver do centro, né, que tudo está acontecendo aqui, né, e aí sim, fazer o que for preciso. E a roda vai girar o quanto ela for preciso, até que esse caminho esteja na nova direção e esteja começando outras coisas, trazendo às vezes outras relações, outro trabalho, enfim, todas essas coisas que a gente sabe na teoria. Então, nesse momento da jornada, Dionísio é chamado a parar um pouquinho, redesenhar seu caminho e lembrar que existe um destino, existe sim um caminho a ser percorrido e que ele não tem total controle. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo material.